O que fazer quando os ventos são contrários? Sabe aqueles momentos em que parece que tudo está contra você? O que fazer nessas horas difíceis? Nas leituras de hoje aprenderemos sobre isso. Amados irmãos, graça e paz. Estamos juntos na nossa caminhada bíblica e hoje nós leremos o Evangelho segundo Marcos, os capítulos 4 a 8. Eu gostaria de destacar nas leituras de hoje a passagem que se encontra em Marcos capítulo 6, onde Jesus, depois de ter feito já vários sinais e convocado os seus discípulos para estarem com ele, Jesus havia feito o grande milagre da multiplicação de pães e peixes e logo após mais de 5.000 homens se alimentarem, a Bíblia diz que Jesus compeliu seus discípulos para embarcar e ir adiante dele a Betsaida, enquanto ele despedia as multidões. E a Bíblia diz então, e tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde estava o barco no meio do mar e ele sozinho em terra. Jesus, como era seu costume, deixava as multidões e subia ao monte para um tempo de quietude, para oração e maior comunhão com Deus, demonstrando sua total dependência do Espírito para tudo aquilo que ele fazia. E os discípulos então embarcaram. Acontece uma grande tempestade, olha o que o texto diz. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite veio ter com eles, andando sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo lhes falou e disse, tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou. Ficaram entre si atônitos, porque não haviam ainda compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. É interessante que nessa passagem Jesus deixa seus discípulos numa grande provação. Eles estão ali remando, a Bíblia diz que os ventos eram contrários, ou seja, eles querendo ir para um lado, o vento soprando para outro, eles percebendo que o barco ia a pique, talvez perdendo toda a esperança. E eu acredito que a analogia desse barco no meio de uma tempestade, a analogia disso com a nossa vida é muito interessante, porque muitas vezes a gente se vê em situações assim, em que o vento é contrário, onde a gente percebe que parece estar tudo indo contra nós. As coisas não se encaminham, são problemas em casa, problemas de saúde, problemas financeiros, problemas de relacionamentos. E aí, nessas horas, o que fazer? Eu queria dizer uma coisa muito especialmente para você que tem enfrentado tempos difíceis, ou como o texto diz, ventos contrários. O que a gente precisa saber nessas horas, já que a gente não consegue mudar a realidade? O texto diz que vendo-os em dificuldade a remar. Quando você estiver enfrentando momentos difíceis, lembre-se, Jesus vê o que você passa. Ele sabe o que você está passando. Deus não virou as costas para nós. Ele está vendo. Ele contempla todas as coisas. Nada está oculto ao cuidado, ao olhar de Deus. O texto diz que Jesus veio ter com eles, andando por sobre o mar. É muito interessante que Jesus não apenas vê o nosso sofrimento, mas ele vem ter conosco e nada pode impedir o agir de Deus. Quando ele vem, os ventos podem ser contrários, ele vem andando por sobre o mar e, com certeza, ele vem até os seus filhos pactuais para trazer-lhes consolo, conforto e paz. O texto diz que quando ele veio era a 4ª vigília da noite, ou seja, eles ficaram remando e tentando sair daquele lugar e não conseguiram a noite inteira. A 4ª vigília da noite, mais ou menos entre 4 e 6 da manhã, eles já estavam desesperados. Às vezes a gente se encontra assim também. Parece que tudo já cessou, as possibilidades de solução. Você olha assim e diz, não tem mais o que fazer, já é tarde demais. Quando você achar que é tarde demais, eis que aí vem o Senhor, andando por sobre as águas, querendo tomar a dianteira. O texto então diz que Jesus veio, Jesus entrou no barco, tomou a dianteira. Ele não vem para ser passageiro, ele vem para ser o primeiro,
para dizer o que é para fazer. E naquele momento que ele subiu o barco, o vento cessou. O que é interessante da narrativa é que agora, em vez de todos ficarem tranquilos, eles ficaram atônitos, porque eles estavam diante de alguém que tem o poder de acalmar as tempestades. Quem é esse homem que tem o poder de dizer, aquieta-te, mar, que diz para os nossos problemas cessem, que diz, ninguém mexe daqui para frente? Quem é esse que tem todo o poder? Seu nome é Jesus Cristo. Ele é o Filho de Deus que veio ao mundo para nos salvar. Ele não veio simplesmente resolver pequenos problemas do nosso dia a dia. Ele veio para nos trazer salvação eterna. Creia no Senhor Jesus. Ainda que você esteja vivendo momentos de ventos contrários, creia no Senhor Jesus. Arrependa-se dos seus pecados, entregue sua vida nas mãos dele. Ele quer tomar a dianteira, que ele guie sua vida. E você vai ver ele acalmando as tempestades, não simplesmente estas externas, mas ele acalmará a tempestade do seu coração. Que Deus abençoe sua vida e as reflexões neste sábado.